Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que vem nos ilustrando aqui há anos e que, como eu disse nas vezes anteriores, não tem fim. Não tem fim, eu acho que vai demorar muito. Vai demorar muito para que a gente desvende todos esses mistérios, toda essa sabedoria, todo esse legado da civilização egípcia. E hoje nós vamos falar sobre Kemet. O que é Kemet? O que é o Kemetismo? O que é Maat, que é a verdade, né? Então, poxa, que relevância tem isso, teve isso no passado e que relevância tem isso no nosso presente? Para isso eu trago o meu querido amigo e irmão Paulo Iannuzzi. Como é que você está, Paulo? Tudo bem? Melhor agora, querido. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem com você? Tudo. Muito bom a gente falar sobre esses temas que são o nosso legado, né? Tudo, a maioria do que a gente sabe hoje, vamos dizer, de uma forma ou outra, é fruto do que vem de lá de trás, né? Apesar de que são as experiências de outros, mas em cima dessas experiências de outros, nós vamos filtrando, vamos buscando as nossas próprias experiências, tentando responder aquelas grandes perguntas que todos nós temos a fazer, né? Paulo, me fala sobre Kemet primeiro, que significa em egípcio, né? Sei lá, terra negra, né? Curioso isso, terra preta. E depois nós vamos entrar na questão da Maat, a grande Maat, a verdade, né? Que interessante. 3, 4 mil anos atrás, todo mundo já preocupado com a verdade, né? Interessante essas questões. E a gente, 4 mil anos depois, 4 milênios depois, buscando a verdade também. E aí, Paulo? Em primeiro lugar, não só a você, mas especialmente a todos que estão nos ouvindo, muito obrigado por estar aqui, apoiando com sua presença, seu interesse, sua participação, este trabalho de longa data, não só do nosso querido Eustáquio no Vida Inteligente, mas meu e de todos que participam aqui. Muito obrigado. Em segundo lugar, que não é menos importante, pode ser a experiência de outros, mas também a nossa experiência. Porque, de uma forma ou outra, poderíamos ter estado encarnados ali e trazido em nosso átomo permanente todas as informações, códigos, experiências vivenciadas. Isso não foi assim, bem provável que, aliado a isso ou não, esteja na nossa genética, na nossa ancestralidade. De alguma forma, isso se manifesta com esses ecos do passado que servem para que nós aprendamos com os erros e não os repitamos, tá? Que é o essencial. Estamos aqui para errar, mas ao evitar repetir erros, nós avançamos. Então, o passado é um legado de todos nós, porque se você não se reconcilia com o seu passado, não existe futuro. Concordo. Em verdade, é um eterno presente. E com respeito a essa questão específica egípcia, o termo Kemet, ou melhor dizendo, Hamet, porque essa pronúncia mais aproximada em relação à pronúncia antiga egípcia? Porque no idioma egípcio, e o hebraico herdou isso, com respeito ao CH, no caso egípcio KH, juntos tem som de RR. Então, a grafia de Kemet é KHMET, Hamet, e não Kemet. Mas, enfim, isso é apenas um preciosismo linguístico. O que interessa é o significado, como você já bem colocou, de terra negra. Tá? Objetivando bem isso, ao contrário do que alguns querem colocar, embora com uma propriedade existente, mas uma porcentagem pequena, Hamet é tida por esses como terra dos negros e não terra negra. Em verdade, em determinados períodos, até pequenos, em relação à milenária história egípcia,
a predominância dos negros ocorreu, principalmente dos núbios. Mas, como acabei de dizer, foram em períodos bem pequenos em relação à história longa egípcia. Kemet, em verdade, era o nome pelo qual o Egito era conhecido. O termo Egito é, em verdade, uma transliteração grega. Grega, isso. E Kemet ou Kemet, como queiram, é próximo ao original do que os egípcios conheciam o seu país, a sua terra. Terra de Kemet, ou Kemet. Terra negra. Então, em verdade, você tem ali no Egito os sedimentos da cheia do Nilo que depositam esses sedimentos, né, nas margens e avançando bastante de acordo com o avanço das águas nas cheias do Nilo. Esses sedimentos depositados têm uma cor negra. A terra e os sedimentos ficam bem pretos por ter bastante material fértil para a agricultura. Assim, o Vale do Nilo se criou e a todo ano, no processo óbvio, sazonal, durante as cheias e vazantes do Nilo, esses sedimentos são depositados e a agricultura é farta. O plantio, a colheita durante milhares de anos. Tanto que o Antigo Egito alimentou algumas nações naquela época e alimentou todo o Império Romano. O Império Romano, em verdade, se sustentou com o ouro e com os grãos do Egito. E todo o Vale do Nilo é fértil, tanto que existe, se não me engano, Heródoto, que colocou a frase famosa que o Egito é uma dádiva do Rio Nilo. E é verdade. E esses sedimentos, conforme foi dito, têm uma cor preta. E toda a prosperidade, riqueza e a própria civilização egípcia se formou a partir disso. E isso deu o nome de Kemet, quer dizer terra negra. Você falou aqui, deixa eu dar uma parte aqui, porque você falou da alimentação, que alimentou muitos povos. Aí qual é a sua visão pessoal, né? Visão pessoal do Paulo, sobre aquelas pragas do Egito? Realmente isso existiu ou é fantasia? Porque se houve praga realmente, prejudicou não só o Egito, como todos esses povos que o Egito alimentava, como você acabou de dizer. Na minha visão particular, embora eu tenho certeza que ninguém tem algo conclusivo a falar sobre isso. E como eu não gosto de especular, eu evito comentários a respeito do que pode ser especulação, embora livros sagrados como a Bíblia falem sobre isso. Mas a própria Torá tem uma linguagem simbólica, principalmente gemátrica, sobre as suas narrativas. Então, nem todas as narrativas, aliás, a grande maioria, não podem ser interpretadas ao pé da letra, claro, principalmente com o olhar atual, e especialmente ocidental. Quem pesquisa mais a fundo escritura sagrada sabe que isso é uma condição sine qua non. Qualquer outra abordagem vai ser, no mínimo, amadora ou fanática. Então, o livro sagrado ele precisa ser estudado a fundo dentro das características do pensamento do povo da época e guardando em si as questões narrativas codificadas. Então, existem várias vertentes, principalmente históricas e arqueológicas, que, em verdade, em muitos aspectos, são um contraponto em relação ao próprio livro do Êxodo, na Bíblia, etc. e tal. Podendo ser uma série de fenômenos naturais, como um aspecto simbólico, uma vez que, historicamente, arqueologicamente, o processo do Êxodo, que na própria Torá não deixa de ser simbólico, até o próprio termo Egito na Cabalá não é literalmente o que a narrativa e a interpretação usual se dá, que existe, tá? A meu ver, dentro desses parâmetros,
mais, pelo que me consta, mais lógicos, tem justamente a ver com o aspecto, pode ser até um misto, uma mescla das duas coisas, um aspecto simbólico aliado a fenômenos naturais consecutivos que ocorreram numa reação em cadeia a partir de um determinado ponto, se originando no Lago Vitória, que já não é nem território egípcio, mas que dá origem ao próprio Rio Nilo. Então, a partir daí, elementos se formaram que, obviamente, comprometeu nem tanto assim as questões relativas à alimentação. O que mais comprometeu a alimentação, não só no Egito como no mundo antigo, que exterminou algumas pequenas civilizações, foi, muito antes do Êxodo, cerca de 1.500 anos, 1.800 anos antes, uma grande seca que existiu no Antigo Egito, nas primeiras dinastias, provavelmente na segunda, sob a égide do faraó Djoser e do seu vizir, que era o Leonardo da Vinci na época, Imhotep, em que o Egito quase foi exterminado. E, conforme foi dito, algumas pequenas civilizações e localidades no Oriente Médio todo foram extintos, né? Poucos se mantiveram. O Egito foi um dos que se manteve e se reergueu, com outros moldes, inclusive a partir da quarta dinastia, principalmente, que fecha o chamado Antigo Império, né? Então, essa questão que você levantou, ela é, em verdade, bem polêmica, e muitos estudos a respeito, inclusive os teológicos, estão encontrando contrapontos a respeito da interpretação natural que as pessoas têm, que até já virou filme, documentário, etc., e outras obras mais atuais começam a colocar essas questões nos seus devidos lugares, embora ainda falte muito, não só por esse tipo de narrativa, como outras tantas também. Então, como nós vamos entrar... É uma civilização muito antiga, assim como os próprios hebreus, no Velho Testamento, as suas leis, suas formas de agir, de pensar, de se conduzir, muito diferentes do que hoje em dia. E no caso aí que você levantou com respeito ao tema do nosso encontro hoje, o próprio Mahat, o pensamento egípcio, infelizmente, carece muito do que precisamos e exercemos hoje em dia, na atualidade. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Isso, então, só fechar isso aqui. É muito bom a gente tocar esse negócio. Eu peguei um exemplo qualquer das pragas aí, porque houve uma brecha com isso. Porque nós temos muita cristalização do passado. O ser humano tem aquela mania de ouvir uma coisa e assumir aquilo como verdade e não se permitir a que nada novo mude essa verdade. Então, só isso aí que você falou agora há pouco já levanta para aqueles mais curiosos, despertos, sei lá qual é o nome mais apropriado, irem buscar mais a fundo. Você disse bem a questão da interpretação, outros livros ditos sagrados falam de coisas diferentes. Então, é assim, a gente não pode se permitir a viver única e exclusivamente do passado e não deixar o presente agir. Então, esse foi o intuito da minha intervenção nesse aspecto. A explicação foi bastante pertinente, porque o ser humano, infelizmente, ele se arvora no direito de determinar quem é quem e o que faz no mundo espiritual. Não tenha dúvida. Ele não tem nada com isso. Nós somos ainda primitivos e temos esse tipo de arrogância. E não só essa arrogância, como o comodismo, em verdade, de não aceitar mudanças, manter dogmas, que, em verdade, não tem como se manter, porque o universo é dinâmico. Perfeito. A única coisa, como já disse o grande sábio tibetano, a única coisa permanente no universo é a mudança. Então, está tudo mudando o tempo inteiro. Em verdade, não somente as coisas mudam, como questões que eram vistas de uma determinada forma e que, em essência, vão continuar a mesma coisa,
já são observadas e vistas de outra forma. Isso é um avanço, é um progresso, porque a mente humana, no seu individual e no seu coletivo, também vai ampliando horizontes desde que se abra para isso, evidentemente. Então, conceitos antigos, eles já começam a ter uma outra visão, obviamente pela ampliação de horizontes que a pessoa ou o coletivo vai ter, né? Então, esses conceitos, quando se entende que a partir do momento que você dá um conceito a uma coisa, aquilo não é mais aquilo, né? Olha uma contradição filosófica aí. Quando você conceitua algo, é porque aquilo não é mais o que você conceitua. Eu achei sensacional essa frase. A única coisa que é permanente é a mudança. Como Exato. Nossa, a única coisa permanente no universo é a mudança. Tudo muda de forma ou de aspecto, transita o tempo todo. Estagnação, congelamento, leva ao engessamento. E engessar é a morte. A morte de uma filosofia, a morte de um princípio, a morte de um conceito, a morte de uma doutrina, que é mantida da mesma forma por aqueles que não querem ou perder o poder, ou perder a vaidade, ou simplesmente estar cômodos naquilo que vai obrigar a um trabalho, um esforço maior para avançar, sob um entendimento mais amplo e mais profundo, que é para poucos, que é uma das raízes verdadeiras da verdadeira iniciação. E os egípcios conheciam muito bem. Eles mantinham a sua tradição com respeito ao divino, porque essa essência primordial é única e absoluta e não muda. Agora, o próprio único e absoluto se manifesta sob várias faces. E isso era entendido muito bem. Tá? Coisa que, infelizmente, o Ocidente, principalmente no mundo atual, esqueceu. Embora, no momento atual, isto esteja sendo recuperado sob uma outra ótica para um avanço maior, que, obviamente, terá o seu tempo e o seu lugar. Mas tudo começa a partir de algum ponto. Então, Hammett traduz muito disso, especialmente como a terra fértil que dá de alimento ao corpo, à alma do indivíduo e da própria civilização, mantendo-a perene, mantendo-a estável, com as oscilações, obviamente, que ocorrem sempre, mas, em essência, se mantendo firme, se mantendo coesa, se mantendo unida. E o que mantinha essa coesão, essa união, era o trabalho, a postura, o pensamento pela verdade, personificada pela deusa Maat, que, em árabe, de acordo com o que eles consideram da linguagem original egípcia, se pronunciava Maat, a deusa da ordem, a deusa da justiça, a deusa do equilíbrio, da harmonia, da verdade. E a questão dela ser representada por uma figura humana, às vezes com asas, às vezes sem asas, é um mero simbolismo. Claro. Porque Maat, ela estava muito além de ser uma deidade, de uma representação deidificada. Ela era um conceito, era um princípio. Em verdade, um princípio. O egípcio entendia a ordem das coisas, tanto no mundo material, na sociedade, e de ordem espiritual, de ordem cósmica, de ordem astronômica, o equilíbrio do dia e da noite, não há noite sem dia, não há dia sem noite, né? Não há plantação sem sol, não há plantação sem chuva. Existem, no mundo dual, os dois extremos que se complementam. Um precisa do outro para o equilíbrio. Tudo que estava em desequilíbrio no Antigo Egito era a falta de Maat.
Maat desviava a sua atenção. E o egípcio, ele fazia de tudo para restabelecer um equilíbrio. O equilíbrio do cosmos, algo muito parecido com a força, não é exatamente a força, mas algo que lembra a força no Guerra nas Estrelas, aquilo que mantém a galáxia unida e girando. Isso é Maat. O que mantém um sistema solar em equilíbrio, isso é Maat. O que mantém a sua vida de acordo com a sua conduta dentro do princípio da verdade de Maat, de uma civilização inteira. Isso tudo e muito mais era no entendimento egípcio Maat. Tanto que era uma das raríssimas divindades que não tinha representação animal. Junto com a deusa mãe, o sagrado feminino era Ísis. Ísis também não tinha representação animal, assim como Néftis, sua irmã, assim como Osíris. Então, nós temos pouquíssimas divindades ou conceitos arquetípicos da natureza, como Maat, que não tinha uma representação também animal. Por que, hein, Paulo? Por que essa diferença? Por que essa diferenciação? Também divindades primordiais. O que é uma divindade primordial? Nasceu a partir da própria emanação de Ra, da própria emanação do Logos, da própria emanação do Sol. Tá? O que foge a esse princípio é apenas Osíris, Ísis e Néftis, porque Osíris e Ísis são considerados pai e mãe da humanidade pelo Antigo Egito. Então, os homens, eles refletem a figura da divindade. Então, se o homem reflete a figura de um princípio divino, esse princípio divino é representado também por um humano, porque o homem vem dali. Tá? Os outros, com representação também animal, são referência a questões da natureza em si, seja cósmica ou seja terrena, em que o animal e o vegetal representam em seus princípios arquetípicos muito bem, no seu comportamento, etc. Isso é um trabalho que eles faziam de observação da natureza fantástico. Então, Maat, ela abrange todo esse equilíbrio. E o faraó, como era considerado uma encarnação de Horus, encarnação de um filho de Osíris, ele era o aspecto filho da Trindade na Terra. Ele, dessa forma, era obrigado, não só na sua vida, na sua casa real e no Egito como um todo, como uma nação, manter a estabilidade, manter o equilíbrio, manter o princípio da verdade. Porque sem esse princípio não existe prosperidade, não existe amor, não existe paz, não existe equilíbrio. Então, o faraó, como iniciado que era, fazia de tudo junto aos sacerdotes para manter o princípio de Maat vivo. É evidente que, como seres humanos que nós somos, e os faraós e os sacerdotes não eram diferentes disso, houveram oscilações na história milenar do Egito, em que muito disso foi descumprido, evidentemente. Tá? Faraós que não valiam nada, embora iniciados, sacerdotes muito menos, em alguns períodos da história egípcia. Mas o processo sempre foi restabelecido. E a grande decadência lenta e gradual primitiva egípcia, se dando a partir do reinado de Ramsés III, se deu por divisões internas. E quando existe uma polarização interna muito grande, é um passo para o abismo. A gente sabe disso. E outras tantas civilizações que ocorreram e que se dissolveram a partir de uma polarização interna. Foi o que aconteceu, obviamente, com o Egito, depois de milhares e milhares de anos de história. Tá? Foi a civilização que mais tempo se manteve, e se manteve assim por conta dos princípios de Maat. Porque Maat, para o povo em geral, e para a nobreza, para a casta predominante, era a deusa, ou o arquétipo, ou o conceito cósmico e terreno, social e humano mais venerado no Antigo Egito.
filha de Ra, esposa de Tote. Tote, o deus da ciência, o deus da escrita, o grande escriba, o deus do conhecimento, da ciência e da sabedoria. A sabedoria não acontece sem equilíbrio. Equilíbrio e verdade não acontecem sem conhecimento. Por isso que Maat e Tote eram parceiros. Maat e Tote eram consortes. Um não agia sem o outro, porque um complementava o outro. Isso é uma questão da mitologia egípcia muito importante e muito interessante para entender o julgamento das almas pelos antigos egípcios. Tá? É muito interessante isso. Então, Maat não só personificava, mas manifestava esse princípio, em verdade, que era seguido, porque os egípcios acreditavam que, seguindo os princípios de Maat, seguindo uma vida ética, honesta e produtiva, teriam uma felicidade na vida do além-túmulo. Porque, em verdade, eles não acreditavam muito na morte, eles acreditavam na continuidade da vida. Por que eles davam tanta atenção ao processo de mumificação? Porque acreditavam na continuidade da vida. Aquilo não era uma veneração à morte, como muitos acreditam. Egito só fala em múmia. É preciso estudar um pouco mais a respeito do Egito, porque o processo de mumificação, embora extremamente importante, era o quê? Era 15% do processo geral egípcio. Eu, nas minhas pesquisas, nunca vi uma civilização gostar tanto de festa e cerimônias como os egípcios. Então, eles comemoravam a vida quase o tempo todo, uma vez que as próprias condições do ambiente forçavam necessariamente que eles, obviamente, comemorassem a vida, porque o ambiente ali desértico é muito difícil de você viver, quanto mais evoluir em termos civilizatórios. Né? Não é nada fácil. Então, isso se deve principalmente, dentro do que nós vemos na história mítica egípcia, aos princípios de Maat. Não era Ra, não era Amon, não era Tote, não era Anubis. O principal objeto de veneração, culto, responsabilidade e conduta era Maat. Tanto que Maat, ao contrário da maioria dos deuses, à exceção também de Anubis, não tinha templos. Não existe um templo dedicado a Maat. Não existe um templo dedicado a Anubis. Não. A única coisa que eu conhecia era ordem. Existia uma ordem, talvez ainda exista, ordem de Maat. Sim, mas isso existe. Mas um templo mesmo de Maat, você chega no Egito hoje, não tem nenhum. O templo de Anubis é a margem esquerda no Nilo, a margem ocidental toda, que é desértica e onde o sol se põe, onde a alma se põe para o além-túmulo, onde Osíris se põe e a noite chega para depois ele ressurgir no horizonte leste. Então, o templo de Anubis é toda a margem esquerda do Nilo que dá para o deserto, e as tendas itinerantes dos embalsamadores se situavam na margem esquerda. E todo o Egito, toda a Terra, todo o cosmos era o templo de Maat. Porque Maat é o princípio que está presente em toda a natureza e esse princípio, ele atravessa, permanece, flui e nutre a tudo e a todos no universo. Então, em muitos reinados dos faraós, eles não se sentiam somente responsáveis pelos princípios de Maat em manter o Egito próspero e estável, abundante e farto, e justo, manter a ordem no Egito. Alguns deles se sentiam responsáveis por manter isso no mundo inteiro, porque Maat é uma deusa universal, não só no Egito. Tá?
E ela normalmente portava o que é mais que um ornamento, era um símbolo máximo da sua pureza, da leveza, da ordem, da verdade, que era uma pena. Algumas divindades egípcias, femininas principalmente, tinham um ornamento acima da cabeça que as diferenciava. E por que femininas? Porque o feminino gera, o feminino produz, é o princípio feminino em ação, é o que faz acontecer. Então, a ordem, a verdade, a justiça, tanto é que a justiça ainda hoje é representada por uma mulher cega, uma deusa cega, com uma espada na mão e a balança na outra e completamente vendada. Não é um homem, é uma mulher. Isso vem desde antanhos. A divindade ou o conceito arquetípico da ordem, da justiça e da verdade é uma mulher. É representada por Maat. Tá? E ela traz, Isis traz, por exemplo, um trono acima, porque ela é a rainha. Maat, ela traz uma pena de avestruz. É a única que tem como símbolo uma pena. Ela não precisa, nos hieróglifos, nas pinturas, nos relevos, ser representada com uma figura humana. Basta desenhar a pena. Todos já sabiam que era Maat. Pena de avestruz. E a pena de avestruz é a pena mais leve e mais suave de toda a natureza. E é essa pena de Maat que vai na balança do tribunal. Os egípcios acreditavam que o trânsito no além-túmulo não era tão simples. Após o desencarne, ele, obviamente, portava um compêndio com vários encantamentos, fórmulas, códigos e senhas para o trânsito no além-túmulo, que hoje é chamado erroneamente de livro egípcio dos mortos, mas que, em verdade, é o livro de saída para a luz. Segundo a tradição egípcia, a alma era recebida por Anubis, senhor dos embalsamadores, uma divindade do além-túmulo, filho de Ísis, que o conduzia até a passagem pelos 11 portais do Amentes. Traduz-se Amentes aí como algo, como entendemos hoje, como plano astral. Então, os egípcios acreditavam nos 11 portais do Amentes, onde estavam 42 deuses assessores de Maat. E para cada um deles, a alma tinha que fazer uma justificativa negativa, uma afirmação, uma postura negativa, uma declaração negativa, porque era indagada a ela. Cada divindade tinha uma indagação. Você foi justo na sua vida? Foi injusto na sua vida? A alma teria que afirmar: não, eu não fui injusto, eu agi com justiça e lealdade. Outra divindade perguntava: você cometeu algum pecado? Quantos pecados? Não, eu não cometi pecados graves. Você foi adúltero? Não, eu respeitei a minha casa. Eu não fui isso, não fui aquilo, não fiz nada de negativo. São chamadas afirmações ou justificativas negativas. Muito bem, passados os 42 deuses que depois estavam presentes ali no cerimonial da pesagem do coração, e assim hoje em dia erroneamente Tribunal de Osíris, né? Ele chegava diante da balança, conduzido por Anubis. Do outro lado da balança, Tote, o senhor da lei, que a lei de Maat era ratificada pela escrita de Tote, e Tote anotava os resultados da balança, que estariam ou não de acordo com as declarações negativas que aquela alma
respondeu aos deuses. A balança era para saber, o cara mentiu ou não perante os deuses. E Tote anotava aquilo tudo. Uma ânfora, que era um vaso canópico, que continha o coração daquela pessoa, era colocada no prato. O outro prato da balança, Maat tirava a pena, essa aqui, ó, e colocava no outro prato da balança, e o coração ele tinha que ser tão leve ou mais leve que a pena de Maat. Se isso não ocorresse, ele era devorado ali na hora por um ser mítico, uma monstruosidade mítica, o Hamit, que era uma mistura de hipopótamo com hiena e crocodilo, o chamado devorador de almas, e o indivíduo passava a não existir mais. Olha só. Né? Segundo o mito. E o que o egípcio mais temia era não ter como se justificar perante o tribunal. O egípcio não temia nada na vida, mas temia muito isso. Então a alma diante ali da balança o coração era pesado, e se a pena fosse mais pesada ou igual ao coração, ele passava no tribunal e era conduzido por Horus até o chamado Campo de Juncos, que era chamado Paraíso de Osíris no Duat, o senhor do mundo subterrâneo, no Duat, né? No mundo do paraíso. Mas, aí que está uma história interessante, mas não acabava aí não. No momento que a alma estava aliviada por ter passado ali pela balança e respondido prontamente às 42 indagações dos 42 deuses, Maat chegava depois da pesagem. Meus parabéns, você passou no tribunal. Mas ainda falta uma questão aqui. Eu estou com a sua ficha aqui na mão. Ninguém perguntou isso, mas eu pergunto para você. Aqui está dizendo que você matou a sua mãe. Me conte essa história. Aí, não é bem assim. Foram as forças das circunstâncias, ou eu estava bêbado, eu não faria isso, não estava, eu estava fora de mim, etc. Mil desculpas. Mas, tá certo. Isso mesmo, muito bem. Então você se conduz àquela porta ali. E o indivíduo era conduzido àquela porta, abria, caía no abismo. Mas ele passou no tribunal. Que justiça é essa? Maat não é a deusa da justiça. Tem sempre um ignorante que vai questionar. A Maat não é a deusa da justiça? Por que existe tanto desequilíbrio no mundo? O desequilíbrio no mundo não é formado por ela. É formado pela ação dos homens. O homem desequilibrou, o homem que trata de equilibrar. Ela mantém tudo equilibrado para que o homem sobreviva, para que o cosmos sobreviva, para que os planetas, as estrelas, as nebulosas, as galáxias se mantenham em equilíbrio, se mantenham na ordem cósmica. Se você sai da ordem cósmica, a própria ordem cósmica, de alguma forma, vai fazer com que você retorne para lá. Ou seja, devorado pelo Hamit. Então, 70% da população egípcia vivia na pobreza servindo ao faraó. Sim, mas a maioria era feliz. O faraó, obviamente, mantinha o seu poder, a sua riqueza, assim como os nobres, assim como existe até hoje. Mas a essência do equilíbrio se mantém. É isso que muita gente tenta. Aí que eu queria perguntar alguma coisa para você, Paulo. Esse legado maravilhoso da civilização egípcia, o que aconteceu com ele? Porque ele, vamos dizer, a meu ver, na minha ignorância, desconhecimento, a mim desapareceu praticamente. Porque se você vê a civilização suméria, a civilização grega,
e outras civilizações deixaram legados que são utilizados até hoje através dos filósofos, através dessas coisas. E a gente não vê, olha, me corrija, por favor, eu não vejo essa mesma coisa dos egípcios. Os egípcios não deixaram o livro que você acabou de citar, muito famoso, é o mais famoso deles, inclusive, né, o livro dos mortos, é isso? Não sei se é. O que aconteceu? O que aconteceu com todos? Não é possível, eu sinto que isso tudo ainda vive, tudo isso que você está falando, o quemetismo, Maat, a Cruz de Anki, todas as tradições ainda são vivíssimas no Egito, a meu ver. Só que existe uma outra religião hoje lá, né, que sufoca isso. Por que isso desapareceu? Por que nós falamos outro dia em off, que eu fiz uma pergunta para você, e, poxa, existia uma coisa que funcionava nos dias atuais e, de repente, puf, simplesmente era como se apagasse um interruptor, sumiu, desapareceu, não deixou resquícios, não deixou nada. Então, acabou? Não acabou, está em algum lugar. Então, qual é a razão desse, vamos chamar de sumiço, não sei se você está, se eu estou me fazendo entender, de toda essa coisa maravilhosa, porque não há quem leia alguma coisa da sabedoria egípcia e não se encante, só que não encontra mais reverberação hoje, não encontra mais essa coisa viva para poder tocar em frente. Se encanta, mas não pratica. Antes de responder a tua pergunta, eu vou complementar o que eu estava colocando. Vai. Então, o nosso amigo caiu no abismo e outro que veio na fila, passou também pela pesagem na balança, Maat, interpela e, olha aqui, você também, estou com a tua ficha aqui tem o mesmo caso, você também matou sua mãe. E aí? Qual a história que você vai me contar agora? É verdade, eu matei mesmo, matei, faria de novo, porque aquela mulher me perturbava, ela acabou com a minha vida, ela era muito possessiva, eu não consegui me desenvolver, chegou a um limite que eu não aguentei, falha minha, mas fui lá e fiz. Olha, se bobear, faria de novo. É mesmo? Muito bem. Então você, por favor, vá para aquela outra porta ali. O indivíduo ia, abria e estava no paraíso. O que significa isso para os egípcios? Poxa, o cara acabou de passar no tribunal da balança, caiu no abismo. O outro, a mesma coisa, mas só que o segundo, ele assumiu. Para os egípcios, o que realmente importa do outro lado? Não somente suas obras, você ser verdadeiro. Reconhecer. Isso é o que conta muito, você ser verdadeiro consigo mesmo e para com os outros, para com as situações. Saber dizer não, saber equilibrar as coisas, saber conduzir a sua vida com ética da melhor forma possível, procurar ser verdadeiro em todos os momentos. Tanto que o lema do faraó Akhenaton era viver em verdade. Nem Akhenaton, quando ele mudou o culto para um Deus único, na verdade recompilou coisas que vinham desde a Atlântida e que eram da escola de Heliópolis, das primeiras dinastias. Muitos séculos depois ele colocou tudo de novo à baila. Ele não foi quem trouxe o monoteísmo para o Egito. Isso já existia de uma forma velada, ele pôs de uma forma aberta. Mas nem ele ousou mexer em Maat. Porque se ele vivia em verdade e procurava manter isso na sua ética, ele obviamente mantinha o culto de Maat, o processo relativo a Maat, porque ele também entendia que era muito mais do que uma divindade. Filha de Ra, que era filha de Aten. Então, nem mesmo Akhenaten ousou mexer com Maat, porque mexeria com o equilíbrio de tudo. Agora, respondendo a sua pergunta, todas as civilizações
tem início, meio e fim. Nossa vida, tudo que fazemos tem início, meio e fim. Tudo obedece a essa trindade. Nasce, atinge um auge, depois recrudesce e termina. Agora, existe um embrião, existe um legado que é retransmitido. Muita coisa do Antigo Egito foi retransmitida dos gregos, em seguida pelos romanos, e assim por diante. Muito que foi idealizado na Índia e na China foi transmitido para o Japão. E nós temos isso porque o que está por trás e o que é mais importante não é a civilização, é o ser humano. Sim, sim. Então, no caso do legado egípcio, o egípcio acabou no seu estilo civilizatório, na sua engenharia, na sua arquitetura, nos seus conceitos, na sua escrita, seus conhecimentos. Porque muita coisa se perdeu no Egito no incêndio da Biblioteca de Alexandria, em termos documentais. Mas você tem muitas tradições que passaram por civilizações vindas do Egito que estão aí até hoje, embora não sejam reconhecidas, porque o Egito é uma civilização muito antiga, se passou muito tempo até o dia de hoje, e muita coisa que a gente até mesmo utiliza inconscientemente vem de lá. A simples cadeira que você está sentado agora, diante de uma mesa, com um monitor de computador à sua frente, ou um notebook, tirando o notebook, isso é egípcio. Enquanto, por muitos séculos, todo mundo deitava de lado num divã, ou sentava, como até hoje os árabes fazem, numa almofada dentro da tenda para se alimentar, os egípcios criaram a mesa e a cadeira para as suas refeições, inclusive com talheres. Quase 2000 anos antes dos romanos. Fechadura de porta, porta como nós conhecemos como fechadura, isso é legado egípcio. Assim como tantos, falando só no dia a dia, no cotidiano físico. Você abre uma porta agora, você ignora que aquilo ali vem do Antigo Egito. Culturas, ritos, filosofias. Ptahotep foi o primeiro filósofo que se conhece muito antes dos gregos. E não só Ptahotep, quantos outros filósofos lá no Extremo Oriente, na antiga Índia, na antiga China, que são ignorados hoje. Qualquer cientista que chega, ou qualquer pessoa que chega hoje na China e que conhece um pouco da história chinesa e da filosofia chinesa, é tratado com o máximo respeito, porque eles mesmos dizem, é raro chegar um ocidental aqui que conheça alguma coisa nossa. Então, você tem, ao longo do tempo, transmissões de legados, não de estilos, que, obviamente, são ignorados. E no caso do Antigo Egito, isso se dá em muitas religiões, no seu princípio, inclusive, ritualístico, especialmente na coluna judaico-cristã, tá? E nos conhecimentos filosóficos, cósmicos, magísticos, esotéricos do Antigo Egito, onde muito se perdeu, mas muito se mantém ainda como legado do que é feito especialmente nas iniciações internas de algumas religiões e de sociedades secretas. No Egito. Tá? Que vem do Egito. Que vem do Egito. No Egito, não mais. No Egito, você tem algo muito diluído com respeito ao idioma antigo na missa copta, que é cristã. Ah, os coptas. O Egito, hoje, você tem... o Egito, ao longo do tempo, principalmente na sua decadência, teve a invasão assíria, a invasão grega, depois romana, foi cristianizado até chegarem os árabes, que estão lá até hoje, o Islã, que tem uma outra forma de pensar, uma outra forma de agir, que obviamente vai abominar qualquer rito ou deidificação antiga.
porque isso é uma afronta a Allah, isso é haram, isso é pecado, tá? No conceito islâmico. E é o Islã que está hoje no Egito. E, obviamente, o último ritual mesmo egípcio foi no templo de Ísis, por volta do ano 400 e pouco. Depois isso caiu no esquecimento, porque os cristãos, na época que entraram no Egito, o cristianismo, naquela época, desde a crucificação de Cristo até mais ou menos pouco depois de Constantino, muitos eram fundamentalistas. No caso do Egito, destruíram muitos relevos dos templos para justamente gravar a sua cruz ali. Absurdo. Você chega no templo de Dendera, no Egito, parte do teto está preto, com fuligem, porque os cristãos, para fugirem dos romanos, usavam o templo como acampamento e faziam comida, faziam fogo ali, acabaram com o teto. Então, isso ocorre em todas as religiões e doutrinas, que com o passar do tempo, o processo doutrinário vai substituindo o aspecto científico e filosófico cósmico da essência que é transmitida. Acho tudo isso aí muito lamentável, porque eu acho desanimador uma coisa dessa. Você perder essa essência, apesar de você ter dito aqui que ela está diluída em outras nações ao longo do tempo, né? Mas você percebe que a pureza é a mesma coisa. Você me dá alguma coisa pura, vamos dizer, hoje um pó de guaraná lá de Maués, no Amazonas, se eu começar a colocar ao longo do tempo coisas nela, perdeu a pureza. É guaraná? Ainda tem guaraná, mas tem uma série de coisas. E é só para a gente encerrar aqui uma curiosidade. Não sei, agora você vai me satisfazer essa curiosidade. Grupos espíritas, que eu frequentei muito, né? Umbanda, mesa kardecista, isso aqui ao longo da minha vida, eu nunca vi uma manifestação, vi manifestação de deuses gregos, vamos chamar assim, deus grego, esse fulano, beltrano, rei da França e tal. Nunca eu vi. E olha que eu andei em muitos lugares, assim, vamos dizer. Nunca vi a manifestação de um deus egípcio. Isso, você conheceu alguma coisa de ter tido uma incorporação de uma entidade egípcia, vamos dizer? Você tem notícia de alguma? O que é arquétipo, o que é divindade, tem um outro processo. Opa! Na incorporação. Tá? É uma porcentagem muito pequena. Primeiro, porque se vier mesmo para valer, vai fulminar todo mundo a 200 quilômetros de raio, sem exagero. Concordo. Então, é quase o mesmo que um orixá. É uma percentagem mínima numa saída de santo. Tá? De candomblé, por exemplo. Na África, então, onde não são 16, são 256 orixás, porque entra a questão do Odu aí, é algo muito mais sério e muito mais profundo. Relegado a poucos, e isso vem de nascença, essa capacidade, esse cargo, vamos dizer assim. Inclusive, no jogo de Ifá, que é o jogo de búzios, não é qualquer um que tem a mão para isso. Na atualidade, isso lamentavelmente virou bagunça. Tá? No que você colocou, realmente, com respeito a uma entidade, a um ser desencarnado, ele pode se manifestar, sim, dependendo do grau evolutivo dele, da maneira melhor para que aquele grupo ali entenda a mensagem. Tá? Já teve casos que eu vi, inclusive, são verdadeiros, ou inclusive eu vi num vídeo, num programa na internet, onde dentro de um centro, agora não me lembro o que era, a entidade veio com um preto velho, né, foi muito bem recebido, mas o dirigente da casa disse: olha, nós respeitamos e gostamos muito, mas não é o que nós procuramos. Tá? Por favor, pode dar lugar a quem espera. O preto velho: não, claro, tudo bem, meu filho, tá bom.
Tempinho depois chegou um médico alemão, incorporou, falou coisa, ensinou coisa, inclusive termos técnicos, etc. Todos ficaram abismados, escrevendo. Agora, o senhor pode nos dizer o seu nome? Sim, claro, eu era aquele preto velho que chegou aqui. Aí. Foi porque aquela roupagem é a que eu mais gosto. Mas vocês preferem outra, vocês estão iludidos ainda com a sua arrogância da aparência. Disse tudo. Eu mesmo, só que com outra roupagem. E agora? Então, tem de tudo, tem que ter cuidado. Então, muitas entidades que são vistas de uma maneira, em verdade, são outra coisa. Tá? Isso vale para os dois lados. Vai. Agora, no caso egípcio, realmente é muito... Eu já vi, tá? Já testemunhei isso, inclusive aqui na minha sala no Pilares. É muito raro, tá? Mas acontece. Pode acontecer. Legal. Eu conheço 2 pessoas que realmente, como disse, é muito raro, porque é uma civilização muito antiga. Uma entidade desencarnada dessa, quantas encarnações já não deve ter? É verdade. Muitas nem precisam mais se manifestar, já estão em outro nível. Então, por isso também que é muito difícil. Tá? Geralmente, elas se manifestam com uma outra roupagem mais próxima no tempo de nós do que do Antigo Egito. Se essa manifestação for realmente, tem a manifestação de agentes externos ao nosso corpo físico e tem a manifestação de uma memória genética também. Isso, importante isso. Então, não é fácil diferenciar. A pessoa precisa de muita prática e muito estudo para isso. E muito discernimento também, né? Saber discernir. Aqui é o principal. O discernimento é tudo. Coisa muito rara hoje em dia, infelizmente. Paulo, eu sempre solicito uma indicação, por exemplo, o tema que nós tratamos hoje, que eu acho muito importante, né? E por isso que eu gostaria de compartilhar com as pessoas. Quem não gostar, depois deixa de lado tudo. Uma literatura para entender-se sobre Ma'at. E você fez uma síntese, né? Claro, o assunto é bem mais profundo e tudo isso aqui. Então, sim. Sobre a entidade e a Ma'at, que era a verdade da forma vista pelos egípcios. Você tem alguma literatura que você poderia recomendar sobre isso? Olha, eu posso indicar o próprio Livro dos Mortos, Livro Egípcio dos Mortos, do Bud. Lembrando que não é um livro, é um compêndio de encantamentos. Tem muita coisa interessante lá sobre Ma'at. E um livro mais recente, que são os Ensinamentos de Ptahhotep. Esses ensinamentos, a grande maioria, são baseados nos princípios de ética e conduta de Ma'at. Opa, isso é muito bom. Beleza, tá aí a indicação, gente. Quem quiser, quem tiver interesse em se aprofundar nessas questões, está aí. Paulo, meu querido amigo e irmão, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar esse seu conhecimento. Eu que agradeço. Toda vez que você faz isso, dispara gatilhos na gente, né? É bom, a gente vai, vou pesquisar sobre isso, gostei disso que foi falado, e assim que se dissemina o conhecimento, né? A curiosidade das pessoas para irem atrás das suas próprias respostas. Fica um fraterno abraço para você, fica bem e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos que estiveram aqui até agora, que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê e Jai Ra. Muito obrigado. Oh, que bacana, tá aí. Teve até uma saudação egípcia, eu não entendi aí, mas valeu, eu senti assim. Ele falou alguma coisa egípcia, como encerramento. Depois eu vou perguntar em off e compartilho com vocês. É isso, gente. Um fraterno abraço e até semana que vem.